Começar. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. És a minha luz, a minha salvação, e em ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja Deus, boa noite. Agradecemos já as pessoas que estão conosco. Nós estamos aqui com as duas Maria de Lourdes, as duas Lourdes. Lourdinha, minha irmã, está em casa, está com minha mãe, está aí assistindo, acompanhando, e Lourdinha, minha irmã na fé, que mora no Recife. Está acompanhando também, sempre acompanha conosco. Estamos aqui transmitindo presencialmente aqui, que por enquanto está eu e Margarida, né? Mas online aí já tem algumas pessoas, né? Maria Auxiliadora Soares de Sá está em Salvador. Deve estar em Salvador, mora em Camaçari, mas deve estar em Salvador nesse período.
trabalha em Salvador. Que Deus abençoe aí todos vocês. Silu, a nossa amada vizinha, que agora mora em Camaçari e vive mais em Salvador. Que Deus abençoe aí você e toda a sua família, cubra de toda sorte de bênçãos e nos livre a todos nós desta doença, desta pandemia. Sejamos protegidos pelo sangue de Cristo, que é a nossa proteção. Ele é o nosso protetor. E o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações. Que Deus abençoe, que nós estejamos aí protegidos para a honra e glória do Senhor. Então queremos agradecer já a vocês aí que estão chegando conosco agora no início, e também às pessoas que estarão sempre ouvindo, assistindo essa live, isto é, essa reunião de oração transmitida ao vivo, e estão assistindo em outros momentos. Então que Deus abençoe, tanto com os cânticos, como as orações e a ministração da palavra. Abençoe o coração de todos aqueles que ouvirão, e aqueles que ouvirem e ainda não se converteram, não nasceram de novo, que o Espírito Santo possa convencê-los da justiça, do pecado e do juízo. Eles possam entregar a vida para o Senhor, que sem Cristo não tem vida eterna. Isto é, não tem vida com Deus. Tem uma vida eterna, mas existe duas maneiras: vida eterna com Deus nos céus, e vida eterna no lago que arde com fogo e enxofre, como diz em Apocalipse, que se chama a segunda morte, afastamento total de Deus. Então, que se convertam e voltem-se para Deus, para adorar somente a esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós e aqueles que irão com o tempo acompanhar essa live. Nós vamos fazer uma leitura inicial. Costumamos sempre fazer uma leitura inicial, e essa leitura servirá sempre de base no texto, na mensagem que nós estaremos ministrando, pregando mais tarde, né? Daqui a poucos minutos. E nós estamos fazendo uma leitura aí no 2 Pedro, a carta lá, 2 Pedro. Pedro tem duas cartas, a primeira e a segunda, pelo menos na segunda, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Então vamos fazer a leitura destes versículos, e mais tarde estaremos meditando já nesse texto. E vamos meditar nesta noite de hoje sobre o tema, o dia da vitória em que virá o Senhor. E esse texto vai falar disso, o dia da vitória em que virá o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então vamos meditar nesta noite sobre esse tema, o dia da vitória em que virá o Salvador, o nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Ele diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Louvado seja Deus. Então, nesse texto, nestes versículos, estaremos mais tarde fazendo uma meditação sobre o tema, o dia da vitória em que virá o Salvador. Mas vamos louvar a Deus com o hino número 147 do Inário Presbiteriano, chamado Novo Cântico, que tem como título Vencendo Vem Jesus. Hino 147 do nosso Inário Presbiteriano, Vencendo Vem Jesus. A irmã Rosana Dias e seu esposo, o pastor Valdemir, que Deus abençoe ricamente vocês e que estejamos sempre unidos em um só propósito de semear a palavra de Deus. Então cantemos o hino 190, isto é, o hino 147, Vencendo Vem Jesus. Faz parte do tema que estaremos pregando mais tarde, o tema que tem o dia da vitória em que virá o Senhor, em que virá o nosso Senhor. Então, o hino 147, Vencendo Vem Jesus. Então, cantemos aí, Inário Novo Cântico. Quando de obsequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar,
mesmo luta de sabores nossa paz perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Cristo virá, Ele prometeu e não faltará. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos com a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Louvado seja Deus. Jesus vem vencendo. Ele vai dar um basta em tudo. Quando ele voltar, vem com vingança. Vem para levar os filhos de Deus, aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida, e vem para destruir, dar um basta no ímpio. Aí a separação, o povo de Deus vai para os céus, e o ímpio, que ele vem como vingança, vai ser lançado juntamente com o inferno, e quem já estiver lá, dentro do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Louvado seja Deus. Lenildo e Jeane, Deus abençoe aí todos vocês. Espero que você esteja aí bem tranquilo, Lenildo. Esteja saúde e tenha voltado ao normal. Deus é maravilhoso, é muito bondoso. E seja feita a vontade do Senhor. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos orar para dar continuidade ao nossa reunião de oração, e a irmã Margarida estará orando, e ela já sabe os temas da oração. Então, Margarida. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais este dia que passou e por esta noite que se inicia, por este momento aqui na tua presença, Pai Santo, para te louvar e te adorar. Amém. Porque só tu és o Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso socorro bem presente em todos os momentos das nossas vidas. Amém. Neste momento, Pai Santo, te peço pelas pessoas também que já estão também assistindo, participando, que Tu esteja abençoando todos, derramando bênçãos sem medida na vida de cada um, Pai Santo, derramando bênçãos de saúde, Pai Santo, restaurando saúde daqueles que estão com problemas de saúde, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai. Neste momento, te peço também, Senhor Deus, que Tu esteja abençoando todos os nossos familiares, espalhados por aí, por estiverem, e que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na vida de cada um, Pai Santo, aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai Santo, que o Senhor envie pessoas para pregar o Evangelho, para que possa, Pai Santo, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém. Porque na palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz, Jesus mesmo diz, sem mim nada podes fazer. É verdade, então, sem Pai Cristo, Santo, que todos reconheçam que só há um Senhor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo, Senhor Deus, morrer por todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és esse Senhor que nos dá cada dia mais, Pai, essa confiança, Pai Santo, que temos, que Tu és o Senhor das nossas vidas e és o Salvador, Pai Santo. Neste momento, te pedimos pelas pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais, que o Senhor esteja visitando cada um, restaurando a saúde de cada um. Amém. E te peço também, neste momento, Pai Santo, que Tu esteja confortando
o coração de uns familiares meus lá no Rio de Janeiro, que o meu tio, irmão da minha mãe, faleceu ontem, que o Senhor esteja confortando o coração dos filhos, netos, de todos os seus parentes, Amém. de nós também, que o Senhor cuide de cada um, Pai Santo. Nós aqui sabemos que ninguém veio aqui para ficar eternamente. Todos nós um dia vamos partir, seja cedo ou tarde, seja novo ou de idade, mas pode estar na idade que tiver, assim mesmo a gente quer que viva mais, mas o Senhor, Ele é o doador da vida, então Ele deu vida e Ele tira na hora que Ele quiser, porque tudo está no controle de Deus. Nós não temos controle de nada, nem da nossa própria vida, que poderia dizer assim, não, eu tenho o controle da minha vida, mas não temos, porque Deus nos deu vida, mas Ele tira na hora que Ele quiser, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano e Ele pode todas as coisas, e tudo está no controle dele. Amém. Então, obrigado, Senhor, porque Tu és o Senhor que cuida de todos nós. E neste momento, Pai Santo, eu te peço que Tu esteja, Pai Santo, dando sabedoria ao Teu servo para estar levando a Tua palavra, Senhor Deus, neste momento aqui desta live, Pai Santo, que cada dia mais dê a Ele disposição para estar trabalhando para Ti, para levar essa palavra para as pessoas, Pai Santo. Que cada dia mais nos dê a todos nós sabedoria para aprender mais e mais de Ti, Pai Santo, para ouvir a Tua palavra. E que essa palavra, Senhor Deus, não fique só nos nossos corações, só para nós. Que nós tenhamos coragem de falar do amor de Jesus Cristo para as outras pessoas, Pai Santo. Porque foi o Jesus que disse, ide ao mundo inteiro pregar o Evangelho. Amém. Então, Pai Santo, que nós tenhamos essa disposição de falar do amor de Deus para todas as pessoas. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. José Watson, Deus abençoe você e toda a família e abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais aí nas regiões celestiais. Creio que você já é abençoado. Todos nós já somos, mas queremos mais. Nós só temos fome e sede das bênçãos de Deus. A mão de Deus é poderosa e Ele está para cuidar de cada um dos seus filhos, abençoando ricamente, com toda sorte de bênçãos. Vamos continuar louvando a Deus, vamos cantar aí o hino 296, Cristo não tarda. Cristo não tarda, o tema da mensagem que estaremos logo daqui um pedacinho pregando, né? Falando sobre ela, o dia da vitória em que virá o Senhor. Então estamos aí cantando tudo que tem a ver com o tema 297, isto é, 296, Cristo não tarda. 296 é do Inário Novo Cântico. Quem souber pode cantar, louvar a Deus. Em breve do céu virá, pois prometeu e não tardará. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Tu não tarda em vir, Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será, quando Jesus regressar. Breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, Cristo não tarda em vir. Oh,
que alegria e glória será quando Jesus regressar. Deve teremos paz, Cristo prendeu maligno mortais, toda aflição ficará para trás quando Jesus regressar. Se tu não tarda em vir, Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Wilma Batista, que Deus abençoe aí você e toda a sua família, viu? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Cristo não tarda em vir, quem pronto está para aquele porvir. Oh, que alegria teremos em ir quando Jesus regressar. Se tu não tarda em vir, Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Louvado seja Deus, Cristo não tarda. As evidências estão cada vez mais patentes, mais claras, que Ele está às portas. E devemos estar prontos, vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando menos esperar, de repente, Ele chega. Então devemos estar preparados. Não fazer como aquelas virgens que tinham 5 prudentes, que estavam preparadas, atentas, mas tinham 5 nécias, que acharam que ele ia demorar e diziam, vamos dar uma voltinha por aí, que às vezes a gente está fazendo, vamos dar uma voltinha, Cristo tem mais de 2000 anos que promete que vem e ainda não veio. Aí de repente ele pega você lá no fracasso. Então prepare-se. Meu amado irmão Jean, Deus abençoe você e toda a sua família. Cubra aí, já está coberto com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas toda a bênção que o Senhor precisar, o Senhor, Deus tem poder para fazer isso com você e sua família. Vamos louvar a Deus com mais um cântico 297, a chamada Final. Estamos cantando aqui esses hinos que tem a ver com o tema da mensagem, que é o dia da vitória em que Cristo virá, em que virá o Senhor. Então, 297, a chamada Final, aí do Inário Novo Cântico. Você tem aí? Lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia da graça de Jesus, eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia
pela graça de Jesus eu lá estarei. Só pela graça de Jesus é que nós estaremos lá. Sem a graça deles estamos perdidos. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Eu e você só estaremos lá somente pela graça de Jesus. Se não for a graça de Deus, estamos perdidos. Louvado seja Deus. Vamos cantar mais um cântico para iniciar agora a pregação. E essa mensagem, ela tem o título O Dia da Vitória. Tem a ver com um tema que é o Dia da Vitória em que virá o Senhor. Então, esse cântico, ele é desconhecido, pelo menos para algumas pessoas. O Dia da Vitória trata como refúgio e é de uma banda Tigres de Bengala. Vocês não precisam fazer uma análise do meu cântico não, porque eu não sei cantar não. Eu canto porque eu gosto de adorar a Deus. Estou dizendo, Senhor, me dê uma voz para cantar, nem que seja na hora que eu estiver te louvando. Se for fora disso, ela não serve para nada. Como eu não tenho quem cante comigo aqui, eu vou cantar assim mesmo. Então, não saiam de um corral não, por conta da voz não, viu? É desconhecido, eu não sei se vocês conhecem, muito desconhecido. Assim como a noite guarda o sol, como a brisa sonha o dia palprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristeza eu não mais terei, e toda lágrima do seu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá fonte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade de tudo quanto sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo desta canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Expressa minha confia e expressa minha alegria. O motivo desta canção para o seu louvor.
é a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. Dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do seu olhar Ele enxugará. Louvado seja Deus, quando Ele voltar, toda lágrima Ele vai enxugar do nosso rosto, vai ser uma alegria tremenda. Louvado seja o nosso Deus. Maria José, de Sertânia, Pernambuco, que Deus abençoe aí você e toda a sua família, abençoe toda essa turma aí de Sertânia. Se Deus permitir, para o ano a gente estiver liberto desta pandemia, deixar de andar mascarado, parecendo bandido, nós estaremos aí em Sertânia, passando aí no mínimo uma semana para visitar os amados irmãos, pregar a palavra de Deus e visitar essas cidades vizinhas, fazendo uma missão aí na pregação da palavra de Deus, e pregar a toda criatura. Nós vamos fazer a meditação, como eu falei, sobre o dia da vitória que virá do Senhor. Isso foi baseado no texto que nós acabamos de ler, que é o texto de 2 Pedro, né? 2 Pedro no capítulo 3, versículos de 1 a 18, como nós lemos no início, fizemos como uma leitura inicial. Nós não vamos mais ler, porque senão vai gastar muito tempo. Mas vamos falar sobre esse tema, por isso nós estamos cantando. Então, quanto ao dia e a hora da volta de Jesus, ele disse que ninguém sabe. Então não adianta estar pesquisando, vasculhando, porque o próprio Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Você quer conferir essas palavras, se são verdadeiras, procure em Mateus capítulo 24, dos versículos de 36 a 39, que você vai ler e vai ver que Jesus diz que somente o Pai sabe. Pode acontecer em qualquer momento. Quando vemos os sinais, como ele falou, de guerras, desastres naturais, falsos profetas e tantos outros sinais que ele mostrou e está escrito na palavra dele, então devemos nos lembrar que a volta de Jesus está próxima. Não queremos ser apanhados de surpresa. Esteja vigilantes, vigiai e orai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Quando menos esperar, de repente ele chega. Então estejais preparado, porque nós não queremos ser pegos de surpresa. E a volta de Jesus será gloriosa, será maravilhosa para aqueles que estão com o nome escritos no livro da vida do Cordeiro. Para aqueles que rejeitam a Jesus, ou somente têm Cristo, ou dizem que são crentes, mas somente da boca para fora, porque Deus diz através do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está totalmente longe de mim. Mas para quem rejeita Jesus será um dia de julgamento. A terra será desfeita e todo pecado será destruído. Jesus renovará todas as coisas, aleluia, glória a Deus. Pedro inicia seu argumento reafirmando nos versículos 1 e 2. Eu sempre digo, quando você lermos a Bíblia, deixe aberta para você conferir se aquilo que nós estamos falando é verdade, se está escrito na palavra de Deus. Então Pedro inicia seu argumento reafirmando os versículos 1 e 2, dizendo o seguinte, que seu propósito, que é o propósito de Pedro escrever essa segunda carta,
versículo 1 e 2, está lá escrito que é o propósito de Pedro. Pedro reafirma o seu objetivo de escrever tanto a primeira carta quanto a segunda, para despertar com exortação o ânimo sincero daqueles irmãos que estão crescendo na graça de Deus, conforme está escrito no versículo 1. No versículo 2, Pedro enfatiza a expressão vos lembreis. A maioria dos homens carece mais de ser lembrado do que informado. Primeiro, Pedro quer que a igreja traga a lembrança das palavras que os santos profetas anunciaram e que os apóstolos transmitiram com o mandamento do Senhor. Segundo, Pedro conforta os irmãos sobre a esperança para os cristãos que estão crescendo na expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor conforta os seus discípulos em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, dizendo o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Pedro continua seu argumento, reafirmando nos versículos de 3 a 7, que os zombadores dos últimos dias duvidarão da vinda do Senhor. E tem muitos fazendo isso por aí. No versículo 3, Pedro fala sobre escarnecedores, segundo as suas próprias concupiscências. Para estimular e animar sobre a firme lealdade que Deus nos revelou pelos profetas e apóstolos, Pedro faz várias considerações. Primeira, Pedro lembra que virão escarnecedores, homens que vão escarnecer do pecado e da salvação dele. Segunda, Pedro diz que eles andam segundo as suas próprias concupiscências, seguem as artimanhas e desejos de seu próprio coração e de suas afeições carnais, não as normas e direção da justa razão de Deus. No versículo 4, Pedro destaca a expressão: onde está a promessa da sua vinda? Eles vão tentar nos abalar e perturbar até em relação à nossa certeza da segunda vinda de Cristo. Primeiro, Pedro nos lembra que eles vão dizer de forma zombeteira: onde está a promessa da sua vinda? Segundo, Pedro diz que eles zombam da promessa da volta do Senhor, argumentando que tudo permanece como está desde o princípio da criação, portanto Deus não vai intervir no mundo. No versículo 5, Pedro destaca a expressão voluntariamente ignoram. Os falsos mestres esquecem que Deus já interveio na história quando mandou o dilúvio. Gênesis 6:9. Por isso que a palavra de Deus diz: olhem. Paulo diz: não olhemos para trás, mas é um contexto diferente. Ele diz: olhamos para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhemos para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mas a própria palavra de Deus diz, por isso que o contexto é diferente, que a gente tem exemplos do passado, para que a gente olhe lá para trás, para que a gente reconheça que Deus, o que Deus promete, Ele cumpre. Por isso que aqui fala do dilúvio, porque Deus saiu, mandou Noé avisar e passou muitos anos. E eles não ligaram, acharam que não ia acontecer, e aconteceu. Também Sodoma e Gomorra foi avisada. Também zombaram, não ligaram, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então tem coisas passadas que servem como exemplo para a gente, para saber que o nosso Deus é tremendo e maravilhoso e poderoso, e o que Ele promete Ele cumpre. Pedro fala que esses escarnecedores deliberadamente ignoram o fato de que Deus interveio quando jogou a terra com água, e pereceram os rebeldes na água do dilúvio, salvando apenas Noé e sua família, um total de 8 pessoas. Deus de fato intervém em sua criação sempre que Ele deseja, como é evidenciado inúmeras vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No versículo 6, Pedro diz: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Não há nenhum registro na história que outro Deus, a não ser aquele que estendeu os céus e fundou a terra, poderia destruir e subverter de uma só vez uma estrutura tão grande como é este mundo. Isso foi feito pelo poder da sua palavra e também foi feito de acordo com a palavra de sua promessa. Deus prometeu e Deus cumpriu.
Primeiro Pedro traz à memória o que Deus havia dito, que destruiria o homem, até mesmo toda a carne, e que o faria por meio de um dilúvio de águas sobre a terra. Está registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 7 e 13 e o versículo 17. Segundo Pedro diz que essa foi a mudança que Deus tinha causado ao mundo anteriormente, destruindo pelas águas do dilúvio, e que esses escarnecedores tinham omitido esses relatos. No versículo 7, Pedro destaca a expressão pela mesma palavra. A palavra que criou o universo não é diferente da palavra de Deus através dos profetas, que garante a sua destruição. No verso 10, Pedro diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Primeiro, Pedro diz que pela mesma palavra, a palavra poderosa de Deus, que cria e envia o julgamento, os céus e a terra estão guardados para o fogo, quando os ímpios também serão julgados e condenados. Segundo, Pedro afirma que o dia do julgamento está chegando para os escarnecedores, e seu lugar é reservado para eles, a punição eterna num fogo inextinguível. Pedro continua seu argumento reafirmando nos versículos de 8 a 10 que a palavra que criou pela água destruirá pelo fogo. Nos versículos 8 e 9, Pedro destaca: amados, longânime e se percam. Está entre esses versículos 9 está essas palavras. Então, primeiro, Pedro demonstra que claramente afeição e ternura quando trata aqueles irmãos, chamando-os de amados. Segundo, Pedro explica que o atraso da segunda vinda não é muito tempo do ponto de vista de Deus, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Terceiro, ele então explica ainda que o atraso é também porque Deus é longânime. A longanimidade de Deus é vista nos dias de Noé, dando tempo para os homens se arrependerem. Pedro fala isso no capítulo 3, no versículo 20, da sua primeira carta. Podemos ver esta mesma longanimidade em nossos dias. Se Deus castigasse cada pessoa no momento do seu primeiro pecado, o que teria acontecido conosco? Nós não estaríamos vivos hoje para ouvir esta mensagem. Você não estaria aí onde você está. Eu não estaria aqui se Deus agisse rapidamente quando eu cometi o primeiro pecado. Deus seria perfeitamente justo se ele castigasse o pecador na hora, mas ele escolhe ser paciente. A demora do cumprimento da promessa tem o objetivo de afastar o julgamento e estender a graça. No versículo 15 está escrito: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. No versículo 10, Pedro fala sobre o dia do Senhor como o ladrão. Esta é a única passagem que declara a última destruição do nosso sistema solar será pelo fogo. O julgamento de Deus não vai ser adiado para sempre. Quando Cristo voltar, será repentina, sem aviso, como age um ladrão. A certeza do dia do Senhor, embora já tenham passado agora mais de 20 séculos desde que essa epístola foi escrita, e o dia ainda não tenha vindo, certamente virá. Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e ele vai cumprir o que determinou. Em Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ele diz que os céus vai passar e os corpos celestes serão queimados e dissolvidos, e todas as obras que porventura existem também serão queimadas. Pedro termina seu argumento reafirmando e exortando nos versículos de 11 a 18 que tudo será desfeito, e apressai a vinda do Senhor com vidas santas. No versículo 11 ele diz: convém ser em santo trato e piedade. Nós devemos nos santificar cada vez mais.
Quando nos convertemos, fomos santos, santificados, separados. Estamos num processo de santificação e só seremos santificados totalmente quando Cristo voltar, que transformar nossos corpos corruptíveis num corpo incorruptível. Aí seremos santos, totalmente santos, porque sem santificação total ninguém verá a Deus. Pedro conclui sua argumentação da volta do Senhor, transformando a discussão mais uma vez no estilo de vida cristã. A segunda vinda deve ser uma motivação para viver uma vida santa e piedosa. No versículo 12, Pedro alerta para a vinda do dia de Deus, e os elementos se fundirão. É o que todo cristão espera e deve aguardar ansiosamente. Primeiro, Pedro enfatiza que esse grande dia do Senhor é caracterizado pelo mesmo evento de João, que João registra no capítulo 16, no verso 14 do livro de Apocalipse. Segundo, Pedro diz que os elementos ardendo se fundirão. Nesse grande e esperado dia da vinda do Senhor, os céus passarão como em uma imensa e violenta tempestade, mas um fogo irá diante dele, que vai fundir todos os elementos dos quais a criação é feita. Diz o versículo 10, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A terra e seus habitantes e todas as obras que há nela serão queimados. No versículo 13, a ênfase é segundo a sua promessa. Novos céus e nova terra são prometidos por Isaías no capítulo 65, versículo 17, ele fala, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, quem está falando é Deus, e não haverá, através do profeta Isaías, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E no capítulo 66, versículo 22, diz, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aleluias! Se nós estivermos firmes e fortes, vigilantes no Senhor, estaremos na presença dele quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Esta promessa é confirmada por João no capítulo 21, versículo 1. E em Apocalipse, João diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 14, a ênfase é chamados, isto é, achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pedro chama mais uma vez seus irmãos de amados. Primeiro, Pedro exorta, à luz da volta do Senhor, que os cristãos devem ser achados imaculados, isto é, que sejam encontrados sem mancha ou defeito. Segundo, Pedro diz, vocês sejam irrepreensíveis em paz. Os cristãos precisam aperfeiçoar a santificação, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 7, versículo 1, para que sejam não somente imaculados diante dos homens, mas também aos olhos de Deus. No versículo 15 diz, por salvação, a longanimidade de nosso Senhor. O Senhor está demorando para vir? Mesmo que você considere que esteja, não pense que isto é para lhes dar mais tempo, a fim de satisfazer os seus desejos carnais. É para dar-lhes tempo de se arrependerem e desenvolver a sua salvação. Aprendam então a fazer uso correto da paciência do nosso Senhor, que ainda está adiando a sua vinda. Sigam a paz e a santidade, ou então a sua vinda será terrível para vocês. No versículo 16 ele diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, Pedro pode estar se referindo em geral às exortações para um viver santo, nos versículos de 11 a 14, o que muitas passagens paralelas citadas por Paulo exorta a santidade na vida cristã. Os ignorantes são simplesmente os que não foram ensinados no ensino básico apostólico e, portanto, podem ser facilmente desviados. Nos versículos 17 e 18 ele exorta, sabendo isto de antemão, crescei na graça e conhecimento. Para ajudar-nos quanto à volta de Jesus a não nos desviarmos do caminho certo, o apóstolo orienta de antemão a não sermos enganados pelos falsos mestres e nos diz que
Primeiro, ele diz que precisamos crescer na graça. No início da epístola, ele nos exortou a crescermos de uma graça a outra. E aqui nos aconselha a crescermos em toda a graça, na fé, na virtude e no conhecimento. Quanto mais forte for a graça em nós, tanto mais forte a estáveis seremos na verdade. Segundo ele, diz, precisamos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuemos crescendo no conhecimento do Senhor. Esforcem-se para conhecê-lo de forma mais clara e mais ampla, para conhecer mais de Cristo, a fim de que lhes seja mais útil, para que assim vocês sejam mais semelhantes a Ele e amem mais. E para concluir, meus amados irmãos, esse é o conhecimento de Cristo que o apóstolo Paulo perseguia e desejava que os outros obtivessem. Esse conhecimento de Cristo é o que nos torna mais conformes a Ele e o torna mais precioso para nós. Certamente é de grande utilidade para guardar-nos de cair em tempos de apostasia geral e não sermos enganados pelos falsos mestres. Os que experimentam esse efeito do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo vão agradecer depois de receberem tal graça dele e vão louvá-lo e se juntar ao nosso apóstolo, dizendo: a ele seja toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Preparem-se para o dia da vitória em que virá o Senhor. Você está preparado? Você está vigilante? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o vosso Senhor. E quando menos esperais, de repente, ele virá. Amém. Que Deus dê sabedoria a você, a todos vocês, aqueles que ouvirão essa live depois, essa reunião de oração, que será gravada ao vivo, que dê sabedoria a cada um e que vocês vivam 24 horas concentrados no Senhor. Não é que vai deixar de fazer todas as coisas normais, não. Às vezes nós podemos até, por exemplo, uma mulher que trabalha na cozinha, cozinhando, lavando, passando, cantando, louvando a Deus, um som tocando, está sempre com a mente ligada para Deus. Nós podemos estar em qualquer lugar no trabalho e podemos estar também em sintonia com o Senhor. Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Claro que vocês já são abençoados, para a honra e glória do Senhor. Que dê a vocês uma noite maravilhosa, um sono reparador, e tudo que for feito seja para a honra e glória do Senhor. Que, se for da vontade dele, amanhã a gente acorde novamente com vida e em condições de fazer tudo o que ele colocar em nossas mãos. Louvado seja o nome de Deus. Vamos cantar um hino encerrando a nossa reunião de oração nesta noite. É o hino 292, a vinda do Senhor. 292. O céu, Jesus Cristo há de vir. Desculpa aí, viu? Deu um errozinho aqui no som. 292, a vinda do Senhor. Como Foi para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar. Quando os sons do arcanjo no celeste se ouvir, e eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso este dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. nesse Dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver.
Oh, que dia glorioso este dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Neste dia pela costa abrindo morri, muita dor ainda que unirei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, Deus, Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, toda almeja ao raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. este Império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste vem presto reinar. Vem ao sol da justiça no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, que tenham uma noite maravilhosa, um sono reparador, que estejam sempre firmes e fortes na presença do nosso Deus. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, para a honra e glória do seu nome. Às 19 horas estaremos novamente, se Deus permitir, fazendo nossa reunião de oração. E esta reunião de oração, só para que vocês saibam, futuramente, depois que essa pandemia acabar, ela passará a ser não mais uma reunião de oração. O tema dessa reunião nossa será o culto de evangelismo. Estaremos fazendo um culto de evangelismo, ponto de pregação aqui na nossa casa, para atingir, através do som, da altura do som, os vizinhos, e continuaremos também fazendo esta reunião, essa pregação de evangelismo, este culto também transmitido online, para que outras pessoas também assistam, porque nós muitas vezes ficamos somente fazendo interno, sem transmitir, e outras pessoas perdem de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus toca os corações das pessoas. Não só toca se for a gente fazendo ao vivo, não. Também ouvindo a palavra de Deus, ouvindo alguma pregação, toca as pessoas se convertem, vão para Cristo. Então que Deus abençoe, e que abençoe todo o nosso trabalho para a honra e glória dele. Então até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Amém. Um abraço aí para todos, viu?